Bom, estamos aqui em mais uma edição da Entrevista Magazine, hoje com o Thiago Massari, que é um amigo, um especialista em comunicação e que a gente tem uma honra aqui de estarmos juntos. Thiago, muito bem-vindo e se apresente para a nossa audiência. Obrigado, Mariana. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí. Sou o Thiago Massari, eu atuo como líder de comunicação integrada aqui do Grupo Bayer no Brasil. Eu sou um comunicador há mais de 20 anos. Na verdade, acho que eu sou comunicador a vida toda, mas eu atuo profissionalmente com isso há mais de 20 anos. Tive uma passagem por agências, grandes agências, nacionais, regionais, globais, onde eu passei grande parte da minha carreira, mais de 16 anos, onde eu atuei com empresas de todos os segmentos, diferentes tamanhos. Tive a oportunidade de lançar muitas coisas incríveis aqui no Brasil. Depois segui para uma carreira corporativa, onde eu atuei numa plataforma de streaming de esportes, até chegar aqui na Bayer, onde eu atuo hoje. Sou casado, tenho 3 filhos e acho que em casa que eu exerço mais ainda meu papel de comunicador e de relacionamento com stakeholder. Com certeza é dentro de casa. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Thiago. E é verdade, as crianças são lindas e a sua esposa também é muito comunicativa, né? Então, o É, trabalho tá ótimo. Muito comunicação bom. tá na veia, viu? Exatamente, é a família da comunicação. Mas e quando a gente fala, né, dessa sua passagem, e você também pegou muitos momentos da comunicação, né? Então, assim, a gente tinha muito antigamente a TV, o impresso, que era um suprassumo, e principalmente quando a gente fala da parte de PR, mas a comunicação, ela sempre foi vista como um suporte, né? Então, como que você começou a ver e qual que foi essa mudança da comunicação virar uma infraestrutura estratégica para as empresas, principalmente para as globais? Pois é, a gente vem de um mercado, esse mercado de comunicação corporativa, relações públicas, ele é um mercado super maduro, fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos, e no Brasil ele se tornou muito forte ali mais durante a década de 80, 90, é, mas de fato atingiu a maturidade ali no início dos anos 2000, né? É, mas ainda era um mercado que era muito focado somente num tipo de comunicação que era muito assessoria de imprensa. Tanto é que era raro você ouvir alguém falando agência de comunicação, comunicação corporativa, se falava muito sobre assessoria de imprensa. Então era um trabalho que era muito voltado para o relacionamento com esse stakeholder, né? A própria comunicação interna tinha também um outro posicionamento, estava muito mais focado em evento, em canais, mas como você falou, tinha um papel, era um papel muito acessório. A comunicação, de uma forma geral, ela estava muito ali para servir é, outros times que de fato pensavam na estratégia, e aí a comunicação estava quase que num papel de execução. Tanto é que era muito comum, hoje ainda existe isso, um pouco, mas já é mais raro, mas era muito comum que a comunicação estivesse muitas vezes dentro de um time de marketing, dentro de um time de RH, né? Então você tinha ali uma liderança de outras áreas que de fato pensavam na estratégia e a comunicação como executora. Só que aí, ali nesses idos do início dos anos 2000, você começa a ver, né, por meio das agências, por meio das áreas de comunicação, das empresas, e aí as multinacionais tiveram um papel super importante porque elas começaram a importar para o Brasil muito dessa estrutura mais madura que já existia fora do país. E então começaram a surgir também os executivos e as estruturas de comunicação de forma mais robusta. E aí você vai vendo um movimento gradual de reposicionamento. E também a mudança, a chegada das redes sociais ao mercado, que acontece ali por volta de 2005, 2006, você começa a ter isso mais maduro, né? Já tinha o Orkut, mas aí ele começa a ganhar um pouco mais de corpo. Você vê que a comunicação começa a ter uma demanda que não é só também focada
no relacionamento com a imprensa, né? E aí isso vai caminhando, vai evoluindo, então você vai, a gente foi observando uma mudança muito grande. Tanto é que eu tive, assim, acho que grandes oportunidades de carreira que acabaram acontecendo comigo foram muito voltadas para um momento de grande expansão da comunicação no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu entrei numa agência de comunicação na época chamada S2 Comunicação Integrada, que era uma agência muito focada em contas, em grandes, né, clientes de tecnologia. Tanto é que Microsoft era a principal conta que existia nessa agência. Entrei lá em 2005 é, como analista júnior. Então, vamos dizer assim, que eu estava bem tava ali na base da pirâmide em termos de desenvolvimento profissional dentro da agência. Nós tínhamos só os estagiários que a gente coordenava o trabalho deles, mas eu estava realmente ali numa posição de entrada em 2005. Em 2010, eu já era diretor da agência, né? Em 5 anos, eu consegui trilhar todo esse caminho. Mas por quê? Porque houve uma expansão muito grande da agência. Então a agência, ela passou por um processo de fusão junto com a Publicom, virou a S2 Publicom, depois passou por um processo de aquisição de um grupo internacional, aí a Interpublic Group comprou a agência, e todas essas mudanças, né, foram permitindo também que houvesse essas oportunidades de crescimento. Então, é isso, eu digo que foram 50 anos em 5, né, que o mercado acabou vivendo dentro de uma expansão muito forte que aconteceu no Brasil, porque o Brasil também se tornou um grande campo das redes sociais, né? O Brasil, até hoje, se você pegar qualquer rede social, o Brasil está entre os top 3 usuários de qualquer rede social que esteja aí em voga. Então, isso também fez com que o mercado evoluísse e avançasse muito rapidamente. Isso, muito bom. E quando você fala também dessa parte da expansão e até a própria internacionalização, né? Porque veio o grupo de fora para adquirir a agência. E como que é também essa relação para você de trabalhar com contas internacionais e como que era esse desafio no passado e como que você vê hoje a questão da internacionalização e da própria globalização também dos negócios? Olha, trabalhar em ambientes com times globais, para mim sempre foi uma coisa muito bacana, assim. Primeiro porque você tem uma oportunidade enorme de troca, de aprendizado, assim, é exponencial, exponencial. Eu fico realmente muito feliz, assim, de interagir com as diferentes culturas, com as diferentes perspectivas, com a forma de você lidar mesmo com o trabalho no dia a dia. E isso vai desde questões culturais de, por exemplo, como que cada país lida com o trabalho, né? Você vê que quando você trabalha com os Estados Unidos, eles têm um entendimento do que é trabalho, com vários países da Europa, você vai vendo que tem outras visões. Quando você trabalha com Ásia, né? China, Coreia, Japão, você vê uma outra relação, e a gente aqui no Brasil, na América Latina e dentro da América Latina também, diferentes vivências. Então, e aí, além desse caldeirão, né, de culturas, de como você lida com o trabalho per se, você ainda tem as diferentes visões da comunicação. Então, assim, o que é a realidade de um país quando lida com imprensa, quando lida com redes sociais, quando lida com produção de conteúdo, quando lida com gestão de crise. Cada um, né, traz para a mesa aquilo que acredita ser o melhor e, no final das contas, dentro de uma cultura globalizada e muitas vezes multinacionais, você acaba tendo diferentes tomadas de decisão, a depender de quem que é, vamos dizer, quem que está liderando, né, aquele processo. É claro que, quando eu falo para você de uma realidade, de 2005, né, de 21 anos atrás,
existia uma relação muito diferente do que existe hoje, né? Primeiro porque eu acredito que dentro de culturas e de empresas multinacionais, o Brasil ele foi conquistando um respeito nesses 20 anos que eu tô falando que separa aí 20, 21 anos que separam essas duas realidades. A gente foi conquistando um respeito como país muito grande. Eu acho que a gente também foi ganhando musculatura e proficiência no tema da comunicação também de uma forma muito robusta. Então lá atrás, eu acho que o brasileiro, a gente ainda luta com isso, com aquela síndrome de cachorro que caiu na mudança, muitas vezes, né, de chegar numa conversa com alguém de outra nacionalidade, de outro país, achando que a gente está devendo, né? Então muitas vezes você chega ali achando que você precisa provar teu valor, né? Mas eu acho que há 20 anos isso era muito mais intenso do que é hoje. Então, hoje eu sinto que a gente fala muito mais de igual para igual e que já existe uma reciprocidade, um respeito mútuo, que no passado não era exatamente assim. Então, eu sinto que no passado o- os gringos, se a gente pode falar assim, eles chegavam com uma postura muito mais de deixa eu te ensinar aqui como é que a gente faz o trabalho, né? E hoje eu percebo que é um ambiente muito mais de troca, né? Em que eles também estão muito abertos a aprender, a ouvir, e ao contrário, muitas vezes diz assim, olha, isso vocês fazem muito melhor do que a gente, e eu preciso que você nos ensine a fazer isso. Então eu percebo que sempre foi um espaço muito rico, mas que de fato hoje eu sinto que o profissional brasileiro, executivo brasileiro, ele tá sentado é, no mesmo patamar de posicionamento que esses nossos pares globais. Sim, muito bom. E quando a gente fala, né, da parte da empresa global e de todas as nossas, e de todas as demandas também, então como que a gente também consegue dentro de uma empresa, de um grupo grande como a Bayer e outros também, manter essa consistência global, que é a nossa mensagem chave, mas também fazer a adaptação cultural local, né? Porque quando a gente está trabalhando com times no mundo inteiro, a gente vai ter também adaptação ali da comunicação tanto interna quanto também externa. Eu trabalho aqui, eu tenho prazer de trabalhar aqui com a Malu Weber, que Ah, é a vice-presidente de comunicação aqui da Bayer, e que é uma referência no sim. assunto de comunicação, é uma profissional super respeitada, e não é porque ela é a minha chefe, mas eu tenho realmente uma admiração muito grande por ela. E ela tem uma coisa que ela fala, desde que eu cheguei aqui, eu ouço ela falando isso, até hoje ela fala, que é super possível nós termos uma só voz como marca, mas respeitando os diferentes sotaques. E isso é muito importante, porque é essencial para uma marca globalizada como a Bayer e tantas outras, que sim, nós tenhamos consistência naquilo que a gente fala, né? Nós temos uma missão como companhia que é o saúde para todos, fome para ninguém. Isso é o que nos move como companhia, é o que faz com que a gente acorde de manhã e venha todos os dias para cá nas nossas diferentes funções é, trabalhar, que é vamos focar na saúde das pessoas e vamos focar em como que a gente ajuda a alimentar uma população crescente global. Mas sem dúvida alguma, tem os sotaques, né? Tem os sotaques primeiro dos países, né? Aí quando você vem para o Brasil, você tem os sotaques. Nós estamos em diferentes cidades, estados brasileiros, com mais de 30 unidades da Bayer no Brasil. Então, nós também falamos diferentes sotaques no Brasil. E aí você tem os sotaques dos negócios, porque a gente está posicionado num negócio farmacêutico, no negócio de saúde do consumidor, no negócio agrícola. São sotaques muito diferentes, né? Então, você tem que ter um framework de trabalho, você precisa ter, digamos, essas
linhas, né, de limites em que você precisa atuar, né, dentro de um campo de atuação como marca, mas você precisa ter muito espaço para liberdade, você precisa ter muito espaço para poder customizar dentro né, dessas linhas delimitadoras. Você precisa ter espaço para poder criar, desenvolver, para adaptar e para improvisar dentro da necessidade da fala daquela marca, com seus diferentes públicos, com o contexto que você tem local. Então, hoje, como marca global, existe um respeito muito grande, né? Quando eu vejo lá o time global, né, o nosso time global, que está sentado ali, muitas vezes criando essas linhas, né, e esse framework que ajuda a gente, todo mundo, a ter essa consistência de voz, mas hoje eles também têm um entendimento muito grande de que é nos países que de fato a coisa vai acontecer, que o negócio vai se materializar, que a gente vai atuar como marca, né? Porque às vezes a gente fala muito do global, mas nenhuma marca atua de forma global 100% do tempo. Nós estamos atuando de forma local em diferentes lugares do mundo. E é isso que nos faz globais, né? Então, ter esse entendimento é fundamental, porque houve um momento no mercado em que o entendimento ele era muito enrijecido, né? Era tudo muito engessado. Então, muitas vezes você via uma marca chegando num país e dizendo assim: é assim que eu quero que vocês comuniquem, é assim que eu quero que vocês façam. Tá aqui o texto, traduza. Tá aqui o modus operandi, execute dessa forma. Então, era muito difícil, porque você precisava explicar muitas vezes que, olha, mas não é assim que a coisa funciona aqui. Mas havia um atrito, havia uma tensão, havia muitas vezes a gente batendo cabeça internamente para tentar provar para nossa interface global que aquilo que eles estavam dizendo para a gente que funcionava, aqui não era assim. Hoje, eu não vejo mais a gente perdendo tempo nesse tipo de discussão. Já é consenso, pelo menos é assim na Bayer, era assim em outras empresas com as quais eu trabalhava, já existe um consenso de que não posso, eu não posso ter nada que é rígido, não posso ter nada engessado, que eu preciso sim ter um direcionamento de marca para a gente saber que está todo mundo indo para o mesmo lugar, mas com esse espaço de liberdade e que sem isso a gente vai falhar nessa missão. Então, foi assim, um árduo caminho até a gente chegar onde estamos hoje, mas hoje estamos num lugar muito bom. Se você me perguntar assim, mas tem espaço ainda para melhoria? Claro que tem, sempre tem, né? Sempre tem. Por exemplo, que a gente possa cada vez mais participar nessas discussões que guiam, que criam esses guias, então que a gente possa cada vez mais estar inserido nessas discussões, nesses times que estão desenhando essas linhas, né? Então eu acho que tem muito dessa realidade, mas sem dúvida alguma estamos num momento muito, muito positivo. Sim, com certeza, também acredito. E, e é até engraçado você falar isso, porque sim, o Brasil é muito grande, né? A gente tem ali as diferenças, as diferentes formas de nos comunicarmos, e até a Sim. própria América Latina, né? Porque uma estratégia de PR, por exemplo, que funciona no Brasil é totalmente diferente da Argentina, do México. Então, eu lembro também desses desafios quando eu comecei a trabalhar com a Latam e principalmente com o PR, que era como a gente explica que o release traduzido não vai funcionar, o que, que a gente tem que fazer, porque que o Brasil ainda é muito diferente do México. O México você mandou, o pessoal gosta muito mais ali, acho que da publicação, então é também é um desafio, mas que eu acredito também que as lideranças têm entendido isso, né? Então a gente consegue trabalhar dessa forma. E também, puxando mais um gancho para o teu lado agora,
como que você hoje enxerga a questão e a importância também da gente ter essa comunicação interna, né? Porque antigamente a gente sempre pensou comunicação como que eu vou falar para fora, como que a gente vai apresentar a empresa, como que a gente vai apresentar a marca, o produto, mas a comunicação ela é todo dia, né, entre todos nós, do jeito que a gente se porta, do jeito que a gente chega, do jeito que a gente fala com o cliente, com o fornecedor, então a comunicação ela realmente ali também é esse cartão e é o mais importante que a empresa, que a marca tem, né. Então como que você também tem visto o protagonismo ali mesmo da comunicação interna e a importância dela para os negócios? Olha, como alguém que atua na comunicação integrada, eu acredito muito nisso. Hum. Eu sou muito vocal sempre em dizer que a gente precisa derrubar essas linhas divisórias que são linhas imaginárias, né? A gente criou essas Uhum. caixinhas, né? Mas na verdade elas não existem, elas nunca existiram. Mas hoje isso se torna ainda mais evidente, latente, por conta, né, de como a gente, das ferramentas digitais e de comunicação que a gente possui. Porque é o que eu sempre falo, assim, tem muito da minha estratégia de engajamento com colaboradores que está em canais externos, né? E tem muito da- do- das minhas ferramentas de reputação e de valor de marca que estão em canais internos de comunicação. Então, assim, é, de fato, por que que a gente via, né, uma tendência muito forte para comunicação externa, né? Porque muito do nascimento das relações públicas no Brasil, né, não é uma característica dos Estados Unidos, mas no Brasil, muito disso foi puxado por jornalistas. Eram pessoas que atuavam na redação, né, atuavam em grandes veículos de comunicação, na imprensa, de fato, e que em algum momento migraram as suas carreiras para trabalhar com comunicação, mas eram pessoas extremamente enviesadas também pela comunicação externa, porque vinham desse mercado, né? Então, é, houve um movimento, né, que precisou acontecer de entendimento da comunicação interna, né, que eu não gosto desse termo, mas dessa comunicação com Hum. colaboradores, para entender que, de fato, ela é absolutamente estratégica, né? E ela é fundamental dentro da formação e da construção da influência e da reputação de qualquer marca. Então, hoje eu te diria até que eu acredito que eu dedico igualmente, o meu tempo é igualmente dividido em trabalhar comunicação com stakeholders externos e trabalhar comunicação com stakeholders internos. Eu não faço nenhuma distinção em termos de importância, em termos de impacto, né, do trabalho né, com esses diferentes stakeholders. E eu acredito que precisa ser assim. Precisa ser assim. Então, quando hoje eu sento com o meu time para a gente criar uma estratégia de comunicação, a gente senta e cria uma estratégia que é 360 graus mesmo. Então, eu não. É claro, a gente às vezes vai ter nuances, por quê? Porque tem temas que eu vou tratar primordialmente com o público interno. Talvez existam, mas quando eu falo, ontem estávamos tendo uma discussão exatamente sobre isso. A gente estava falando sobre comunicação externa e eu estava falando, mas tem algum tema de comunicação externa que eu não trabalhe internamente também? Não, não tem. Tudo que é externo eu também trabalho internamente. Então, tem algumas coisas internas que aí sim eu deixo de trabalhar externamente porque por uma questão de serem só pertinentes àquele público. Mas é impressionante, né, como em 2026 a gente ainda tem uma teimosia do mercado em tratar esses temas de formas distintas. Ainda temos os fóruns, eu tenho o evento da comunicação interna, o evento da comunicação externa.
Eu tenho o prêmio da comunicação interna, o prêmio da comunicação externa. E eu falo, gente, a gente precisa acabar com isso e realmente começar a falar de comunicação de uma forma muito mais integrada e ampla. Sim, dividido em silos, né, antigamente, e o pessoal ainda pensa dessa forma. Mas muito bom. E pensando também, só para a gente fechar, você falou bastante da questão até das métricas, né. Então quando a gente pensa também em dados, como que você vê a questão da gente também conseguir entender essa parte do engajamento? Porque a comunicação, então, a gente consegue metrificar pelo que a mensagem, né, como que a pessoa entende aquilo que eu estou comunicando, e pelas plataformas, né, então você consegue colocar cada tema no seu canal para montar a tua estratégia. Então como que você também analisa esses dados e monta essa estratégia de uma forma mais assertiva para os seus stakeholders? Olha, a gente tem trabalhado muito nisso. Acho que é o santo graal né, da comunicação é a gente conseguir chegar, né, em métricas, em KPIs que façam sentido para os nossos stakeholders, e que não pareçam tão subjetivos ou tão etéreos, porque essa é a velha discussão dentro da comunicação e eu sou um grande defensor de que o comunicador ele precisa entrar na sala de reunião falando de dados, né? A gente tem que parar, eu ainda me deparo com colegas e eu entendo o motivo disso acontecer, mas ainda me deparo com colegas no mercado dizendo assim, eu não faço mensuração de resultado. E eu falo, mas como, né? Então, a gente trabalha muito percepção, a gente faz pesquisa de clima, e eu acho que isso é um caminho, isso pode ser uma evidência, pode ser um dado que esteja na sua mão, mas ele não pode ser um único, né? Então, sim, a gente hoje trabalha com os dados padrões, vamos dizer assim, a gente mede audiência, a gente mede engajamento, a gente mede taxa de atenção num determinado conteúdo. Obviamente eu vou medir abertura, entrega, vou medir é, tempo, time spent, quanto tempo que a pessoa passou consumindo aquele conteúdo. Tudo isso a gente mede do ponto de vista de comunicação. Mas algo que a gente tem buscado fazer cada vez mais é o que a gente tem chamado aqui dentro de taxa de efetividade. Que é o quê? É eu de fato conseguir conectar o meu trabalho com o outcome, com o objetivo da divulgação, que nunca é o taxa de abertura, taxa de leitura, taxa de atenção, que sempre vai ter algum outro objetivo. Então, para trazer para você de forma concreta, outro dia, o time de compliance nos procurou aqui. Eles estavam com uma dor que era nós termos uma maior adesão dos nossos colaboradores para assinarem o nosso acordo de ética. Eles precisavam de um grande número de assinaturas do acordo de ética. E aí, essa é a dor. Essa é a dor, né? Então, a gente comunica. Olha, pessoal, a gente precisa assinar. Sim. É inócuo eu ficar medindo qual que foi a taxa de abertura, de leitura, de engajamento com a notícia, com a matéria, com o vídeo, seja lá o que for, que pede as assinaturas. Eu posso medir isso? Posso. Mas no final do dia, qual que é a taxa de efetividade? As assinaturas. Assinatura. Só que muitas vezes a gente não está medindo isso aqui. Estou medindo isso aqui. As pessoas leram. As pessoas abriram. As pessoas comentaram. Então, Sim. assim, eu preciso saber o seguinte: quanto de assinaturas a minha comunicação gerou. Então, eu sei, por exemplo, que a gente atingiu a meta de 90% em 48 horas. Essa é a minha taxa de efetividade. Outro dia vivemos a mesma coisa com vacinas. Eu precisava que os colaboradores fossem vacinados com a vacina da gripe. Então, qual que é a minha
que eu tenho que medir? Qual que é a minha taxa de sucesso? É o número de colaboradores assinados, ponto. Eu posso medir todo o resto, mas eu não posso perder meu olhar de que aquele é o ponto. Aí eu tenho, por exemplo, hoje uma necessidade que é o nível de letramento do meu colaborador com inteligência artificial. É algo que é super importante para a gente. Então, eu como área de comunicação, de estar trabalhando e ajudando, e aí, claro, não é uma missão só da comunicação essa, é uma missão colegiada, ela tem várias áreas que estão trabalhando nesse objetivo, mas a gente Sim. precisa medir como que está esse upskilling, esse grau de letramento do colaborador, como é que ele está evoluindo, né? Então acho que é isso, sabe? Assim, Mariana, a gente eu preciso começar a medir quanto da minha comunicação externa está conseguindo gerar venda real de produtos. Então hoje, quando eu faço comunicação no digital, né, eu faço com link tarqueável, que me ajuda a dizer exatamente quantas pessoas foram dali para o e-commerce. Agora, claro, tem temas que eu trato aqui que não estão conectados com e-commerce, que vão resvalar em coisas Hum. que são mais subjetivas. E tá tudo bem. Aí, se eu estou falando de awareness de doença, é muito difícil, eu não vou conseguir quantificar de forma tão precisa quanto que eu consegui ensinar a respeito de determinada doença para nossa base de seguidores. E aí tudo bem, eu vou para métricas mais tradicionais, mas se eu tenho a possibilidade de ter uma taxa de efetividade mais concreta, eu não posso abrir mão dessa taxa para olhar para coisas que não vão contar a história tão bem. Sim, muito bom. E tem ainda algum sonho ou algo que você deseja para a comunicação nesses próximos 20 anos? Olha, eu desejo que a gente seja cada vez mais assertivos e que a gente seja cada vez mais estratégicos e consultivos no nosso posicionamento. Eu, eu já devo ter dito isso para você, mas eu ainda ouço muitos colegas reclamando que a comunicação é uma pastelaria. E eu digo que a culpa é nossa, que a gente que se comporta como pasteleiro. Então, assim, meu sonho para os próximos 20 anos é que nós possamos de fato nos colocar nessa posição de estrategistas, de consultores, que nós não tenhamos medo de dizer qual é a nossa recomendação, dizer o que a gente pensa, de recomendar um caminho em detrimento de outro, de dizer mais nãos, de termos critérios mais claros de priorização, para que a gente possa usar melhor o nosso tempo e para que a gente possa também ajudar a empresa a focar naquilo que de fato importa, né? Então, que nós não sejamos um agente do caos, porque muitas vezes a comunicação que deveria estar ajudando a empresa a determinar aquilo que é prioridade acaba muitas vezes se transformando justamente na área que fica gerando ruído, que fica gerando comunicações desnecessárias, que fica criando peças que não ajudam de verdade o colaborador ou o stakeholder externo a entender o, o, o que é valor para aquela marca e que valor aquela marca gera. Então, eu realmente acredito que a gente pode avançar muito mais nesse posicionamento, que seja um posicionamento cada vez mais executivo e assertivo ao longo dos próximos anos. Muito bom, Thiago, muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua agenda, que eu sei que ela é bem concorrida, é sempre muito bom falar com você, e a gente está aqui sempre disponível também para saber das novidades e para conversar mais sobre esse tema que tanto você quanto eu, a gente gosta tanto, que é a comunicação. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite, é um prazer sempre trocar com você, estar nesse espaço aqui de troca mútua e aprendizado. Contem comigo também. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.